Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao monitor do novo debate econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e, claro, economia. Hoje vamos falar sobre a controvérsia do poder do dólar. E para conversar conosco, convidamos o professor Maurício Metri. Maurício Metri é professor associado do Instituto de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional do Instituto de Economia, ambos da UFRJ. Coordena o Laboratório Oricellari de Análise de Conjuntura e é autor de História e Diplomacia Monetária, obra finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico de 2024. Seja bem-vindo, Maurício. Boa tarde a todas, bom dia a todos e todos. Quero, desde já, agradecer o convite, o gentil convite, cumprimentar a Eduardo, o professor Luciano, que tiver contribuído da melhor forma possível. E para me acompanhar esta semana, conto com ele, Luciano Alencar, professor do Instituto de Economia da UFRJ e também pesquisador do MNDE. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Dudu. Bem-vindo, Maurício. Vamos ao debate. Maurício, para começar, nós queríamos começar com uma pergunta sobre o início do século. No início do século, nós observamos a intensificação da integração econômica global. Foi um movimento que desacelerou a partir de meados da década passada. Como você vê esse processo? Eu diria que tem duas dimensões aí para a gente refletir sobre esse processo, que de fato nos anos 90, a vitória, uma das faces da vitória estadunidense na Guerra Fria foi o enquadramento de todos os países a uma ordem econômica liberal, sobretudo do ponto de vista monetário e financeiro, né? Embora também tenha ocorrido do ponto de vista comercial e de outras naturezas. Mas, efetivamente, ali o mundo viveu uma grande vitória do projeto de uma integração econômica global, sobretudo nos anos do governo Clinton, né? Isso era bastante latente. E aí o que, digamos, se pelo lado da política internacional havia uma expectativa de fim das guerras, fim dos estados, ou perda de importância relativa dos estados no sistema internacional, havia também uma expectativa de, digamos assim, do mundo viver sobre a gestão da coordenação dos mercados autorregulados e na sua eficiência, na sua forma enfim, intrínseca de funcionamento, sem interferência de projetos populares, nacionalistas, interferências de processos, dinâmicas sociais não econômicas, né? Havia essa expectativa. O que se viveu, na verdade, a partir dos anos 90, né, os fatos já apontaram para uma coisa muito, digamos assim, diferente do que dessa expectativa, porque houve uma onda sucessiva de crises econômicas, né, começando pela própria crise da Libra, enfim, da Libra do euro no início dos anos 90, teve a crise do México em 94, o Brasil em 95, os três asiáticos em 97, a Rússia em 98, o Brasil de novo em 99, crise do Brasil, da Argentina em 2000, 2001, aí tem a crise de 2001 com dentro dos Estados Unidos, que é uma crise bastante severa, né? Ou seja, sucessivas crises até culminar com a grande crise financeira de 2008, né? Então, assim, o mundo caminhou nessa direção, um pouco diferente das expectativas dos anos 90, dessa ordem, de uma ordem global, e do ponto de vista político, né, o que se viu foi um crescimento das intervenções militares estadunidenses no mundo. Para vocês terem uma ideia, de 91 até 2021, né, nos 30 anos pós-Guerra Fria, né, os Estados Unidos fizeram uma intervenção a cada 1 ano e 7 meses, né? Algumas delas com prolongamentos absolutamente excessivos, como do Afeganistão, 2 décadas, e mais diversas intervenções militares no contexto dos anos 90, sob a bandeira dos direitos humanos.
Então, digamos assim, os fatos não corroboraram muito, e eu diria a vocês que se naquele momento houve uma grande, de fato, o mundo viveu uma ordem global do ponto de vista econômico, aí digamos, houve um processo que eu diria que o Polanyi ajuda a entender, né, com a ideia de duplo movimento, e quanto mais você avança na mercantilização da vida, ou seja, você transforma coisas que não são mercadorias, mas você trata elas como mercadorias, como seres humanos, você gera dentro da sociedade uma reação política contra esse movimento, uma vez que a sociedade não tem vocação ao suicídio, né? Sobretudo quando você transforma os seres humanos em mercadorias, achando que a mão invisível do mercado vai agir nesse sentido. Então, parte das crises, daquelas crises que eu coloquei, elas vêm muito desses tensionamentos internos a uma lógica própria do mercado, né? Da violência do mercado, dos mercados autorregulados, da utopia de mercados regulados, quando você toca em áreas. Eu me lembro, eu converso muito com os alunos, que na Bolívia chegou ao ponto de privatizarem a água da chuva, né, em Cochabamba, quando eles começaram a cobrar as casas que tinham calhas de captação de água da chuva, e, obviamente, houve uma revolta social contra aquela mercantilização de um recurso natural livre, né, que as pessoas têm acesso, que é a própria água da chuva. Então, digamos assim, então foi a panaceia, né, digamos, o alcance dessa utopia de mercados autorregulados, e que essa globalização, essa utopia da globalização, ela tem contradições internas, que nesse século começaram a ficar mais evidentes, nesse movimento de autoproteção da sociedade, e tem uma dimensão mais política relacionada, que depois a gente pode explorar, que é uma dimensão mais geopolítica, em função das reações que o mundo começou a fazer frente a essa ordem internacional, política e econômica nascida do fim da Guerra Fria. No final do século passado, a gente teve essa reafirmação dos Estados Unidos, né? Em algum momento chegou a se discutir se teria um declínio da hegemonia norte-americana, uma vez que o Japão estava ascendendo muito. E, recentemente, a gente tem observado uns debates similares, né? Agora com a China, tese ameaçando esse papel hegemônico nos Estados Unidos. Como é que você enxerga essa análise? Na verdade, de fato, assim, alguns autores, não foram muitos, alguns autores falaram de uma hegemonia em plena ápice da vitória americana na Guerra Fria. Talvez o mais famoso dele, o Arrighi, né, no longo século XX, apontando para um fim ali de uma crise terminal da hegemonia americana, que era bastante complicado, né, digamos assim. Você, naquele ápice, os Estados Unidos impondo uma ordem internacional, projetando a OTAN, projetando bases militares no globo, né, e arbitrando, digamos, a defesa dos seus interesses em diversos campos, em diversas áreas do sistema internacional nos anos 90. Tá? Por outro lado, como a gente estava conversando, né, havia uma certa histeria desse fim das guerras, fim dos estados, enfim, no limite vai ser o Fukuyama, fim da história, né? Uma espécie de grande vitória dos mercados, da civilização, da integração dos povos e tal. Então, digamos assim, os anos 90 tinha um pouco essa bipolaridade, né, de alguns que apontavam nessa direção. É muito difícil falar de crise de hegemonia nos anos 90, né? Nos anos 70 faz todo sentido, em função da guerra do Vietnã, derrota da guerra do Vietnã, implosão do sistema Bretton Woods, a crise energética, do choque do petróleo, a diplomacia triangular, que era uma reação americana, uma derrota, né? A aproximação, digamos assim, sim, soviética dos períodos anteriores. Então, assim, tinha todo um contexto efetivo de, digamos assim, perdas de posições relativas dos Estados Unidos nos anos 70. Nos anos 90, uma vitória cachapante, uma ordem, né, digamos, bastante significativa. Por exemplo, nesse meu livro de 2024, eu analiso os anos 90 como uma paz punitiva à Rússia. Né? A Rússia foi imposta as perdas territoriais, um plano de terapia de choque que é uma punição à inserção econômica, de manter a Rússia em uma posição débil no sistema internacional, muito semelhante, em grandes linhas, assim, na estratégia de Versalhes contra a Alemanha. Né? Você, digamos assim, enfraquece, você não consegue destruir sua principal ameaça, você enfraquece ele na inserção em função de econômica que foi imposta. Inclusive, o Jeffrey Sachs, que hoje bomba nas análises, excelente analista, foi um daqueles que desenharam um programa de terapia de choque enfiado goela abaixo sobre a Duma, sob tiros de canhão. Não sei se as gerações mais novas vão se lembrar, mas em 92, 93, né, em função de uma derrota
na Duma, para o projeto do Yeltsin de implementação do programa de terapia de choque, as Forças Armadas, sob comando do Yeltsin, bombardearam a Duma e mataram umas 60 pessoas. Né? E assim enfiaram goela abaixo da sociedade russa aquele programa que, para vocês terem uma ideia, em 88, 89, a população russa tinha 2% de pobres. Né? Em 96, 97, mais ou menos, assim, um pouco depois do início da segunda metade do século, da década de 90, eles já tinham 39% de pobres. Ou seja, em menos de 10 anos, assim, a pobreza explodiu na Rússia em função desse programa de terapia de choque. Né? Então, o que a gente, de fato, vê, assim, do meu ponto de vista, agora olhando mais ainda retrospectivamente, né, com a vantagem de quem está em 2026, olhando para trás, os Estados Unidos, ao contrário de quem avisou uma crise de hegemonia, não vivia. E, pelo contrário, né, naquele momento que tinha uma correlação de força extremamente favorável a si, fez valer, digamos, uma lógica expansiva. Né? E aí eu convido aqueles que nos escutam, aquelas que nos escutam, a ler um belíssimo artigo, talvez o artigo de conjuntura mais brilhante que eu já li na minha vida, um artigo de George Kennan, que é o mais importante diplomata americano da história, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi o formulador da política de contenção no contexto da doutrina Truman, em 47. Ele escreveu em 97, no mais importante jornal americano, que é o New York Times, um artigo cujo título em si é de uma coragem extraordinária, que se chama O Erro Fatal, né? Dizendo que a expansão da OTAN seria o maior erro da política externa americana depois da Segunda Guerra Mundial. E, atenção, a OTAN efetivamente deu o primeiro passo à sua expansão 2 anos depois. E ele disse, a Rússia vai assumir uma posição anti-ocidental, nacionalista, militarista, por conta de uma expansão, por conta dessa iniciativa. E aí, lá no finalzinho do artigo, ele diz, vai procurar parceria estratégica com outros países que também se sintam pressionados por essa expansão americana. E aí, hoje, a gente olha o artigo, talvez seja o artigo mais profético, né, dito assim, com uma coragem extraordinária, porque o cara bota a reputação dele inteira no título do artigo, chamando aquilo de um erro fatal, e quando a gente olha agora, enfim, o problema, aquilo que o Kennan havia sinalizado, de fato aconteceu. A aproximação de Moscou com Pequim, uma posição nacionalista dos dois, militarista, e atenção, é uma reação do sistema frente a uma tentativa de construção de uma ordem unilateral, imperial, militar, global, centrada em Washington. Aí sim, isso tudo estou contando porque, do meu ponto de vista, hoje em dia, existem duas potências com capacidade de iniciativa estratégica, sobretudo no campo das armas, e aí é o que prevalece, é o que vale, diferente do Japão nos anos 90, que não tinha o domínio dos instrumentos de violência, não tinha, é até hoje tutelado pelos Estados Unidos, mas hoje, China e Rússia tem capacidade, e eu diria que a Rússia, no que diz respeito aos instrumentos estratégicos, mais estratégicos são os hipersônicos, eles estão 2 gerações na frente de todos os outros no sistema internacional. E no campo de batalha estão vencendo a OTAN na Ucrânia há alguns 3 anos, né, mais ou menos, que estão lá em guerra. Então, hoje sim, eu afirmaria que existe uma crise do que se chama hegemonia americana, diferente dos anos 90. Tá? Maurício, aproveitando esse ponto que você trouxe sobre a guerra, né, entre Ucrânia e Rússia, com a guerra, os Estados Unidos retomam a ideia de utilizar o dólar como uma arma para enfraquecer a Rússia. Né? Vamos dizer, eles não usam apenas a OTAN, o poderio militar, mas também tentam buscar e atuar com um poderio econômico, financeiro, né, utilizando o dólar como essa arma. Como é que você caracteriza esse movimento, né, de utilizar o dólar como arma, e quais são, na sua visão, as consequências? Eu vou fazer uma distinção aqui, que é uma coisa que eu exploro muito no meu livro, né, que tem 2 dimensões importantes do ponto de vista do poder monetário daquele país cuja moeda nacional é de referência internacional. A mais famosa, que hoje em dia está na cara para todo mundo, é a utilização da moeda como instrumento de política externa através de sanções econômicas ou através de aporte, né? Então, você cria um problema de restrição externa, de escassez de visas aos seus adversários do campo de vista da política externa, o que os Estados Unidos fazem com Cuba há décadas, faz com a Coreia do Norte, fez com a China de 49 a 69, enfim, é um instrumento antiquíssimo. Os Estados Unidos não inventaram isso, não é uma novidade histórica,
Isso é muito antigo. Se quiser, a gente pode falar de Rapallo, no contexto da hiperinflação alemã. Do meu ponto de vista, a hiperinflação alemã tem muito mais origem na política externa do governo de 22 do que propriamente na gestão macroeconômica da dívida, em função de um tratado com a Rússia, com a União Soviética. Digamos, a reação americana, a reação ocidental do Atlântico Norte foi de impor sanções até que aquele governo caísse, e a consequência disso em 23 foi uma hiperinflação por problemas de escassez de divisa, né? Mas, enfim, voltando ao ponto, as sanções econômicas são a face mais visível. Existe uma outra dimensão, que é a mais importante do ponto de vista do poder de violência da moeda, que é o fato de que, quando existe uma moeda de referência internacionais, os demais países são obrigados a entesourar ativos naquela moeda, ou papel-moeda, ou reservas, e ter posições naquela moeda, assim como os agentes econômicos nas suas carteiras são obrigados a operar em ter alguma margem ativos naquela moeda, né? Isso cria uma demanda, digamos assim, por esses papéis, cuja contrapartida é um aumento da capacidade de endividamento e gasto do emissor dessa moeda, uma vez que existe uma demanda por um entesouramento das carteiras dos agentes estatais e econômicos desse ativo, digamos, a capacidade de emissão de dívida ou de papel-moeda é maior relativamente do que o dos outros países. Então, você tem uma capacidade de financiamento e gasto muito maior para esse país. E isso é uma coisa que a Conceição, nos anos 80, a querida professora Maria da Conceição Tavares, escreveu um artigo, A Retomada da Hegemonia Americana, em que ela diz os papéis americanos, a despeito da cotação do dólar nos mercados de câmbio, ele está sendo absorvido nas carteiras dos ativos, dos agentes, porque ele se transformou num único instrumento através do qual você pode ligar com a instabilidade dos mercados internacionais. E aí ela conecta uma dimensão. A capacidade de financiamento da barbárie tem a relação com esse papel, com esse poder monetário, de uma capacidade de endividamento sem limite aparente, né? Sem limite aparente, é inclusive a expressão dela. Eu volto isso a você porque, assim, as sanções americanas, elas acabaram virando uma espécie de um contrassenso para os interesses de Washington, né? E aí, tua boa pergunta é o seguinte: de fato, a turma acreditou que aumentar as sanções sobre a Rússia colocariam a Rússia sob uma posição extremamente fragilizada. O que não entrou no cálculo, na equação desses caras, foi a posição de Pequim. E Pequim resolveu não, digamos assim, acatar as sanções e, como eles dizem, né, bypass, contornar o sistema SWIFT, que é através do qual as sanções são impostas. Portanto, existem muitos dados, muitas pesquisas que mostram o papel decisivo da China na economia de defesa russa desde 22. Cresceu estupidamente, digamos, as exportações, os suprimentos, as cadeias produtivas necessárias uma economia de guerra, no caso da Rússia, no contexto de sanções econômicas, né? Só que existe essa dimensão que, na verdade, virou contra o dólar, porque empurrou os países que sofrem sanções, sobretudo Rússia e China, a começarem a construir institucionalidades, né, sistemas de pagamentos, instituições, organismos financeiros internacionais que operem fora do dólar, né? Inclusive, a China criou um mercado de contratos futuros de petróleo em Xangai, em 2018, para precificar não só petróleo, mas, sobretudo, petróleo, minerais em geral, para que também passem ao largo do dólar. Por exemplo, o Irã pode vender na Bolsa de Xangai, em renminbi, o petróleo extraído de lá, né? Então, você cria um mecanismo de contornar as sanções, e essas sanções acabaram se transformando digamos assim, num problema para eles mesmos, né? E que aí, digamos, eu relativizei isso porque talvez exista agora uma discussão dentro dos Estados Unidos, né, que a ameaça que o dólar perder essa posição de destaque, no sentido de perder essa capacidade de endividamento e gasto sem limite aparente, que é o que financia e sustenta uma cronologia de guerras que eu me referi, uma estrutura de bases militares absolutamente impressionante no mundo, fora do seu território nacional de origem, enfim, a própria expansão da OTAN e diversas outras iniciativas, tá? A gente já vinha observando esse movimento de redução da utilização do dólar, né, nas transações tanto comerciais quanto financeiras internacionais. A guerra lá na Ucrânia, essas sanções, o uso da bomba dólar acelerou muito esse processo. A gente também tem observado uma redução do peso dos próprios títulos americanos, do dólar, na composição das reservas internacionais dos países. Só que muitos analistas
muita gente que lida com isso meio que exagera um pouco esse processo, falando de uma catástrofe do dólar. Queria saber da sua opinião, até que ponto é relevante esse movimento de desdolarização e se, na sua opinião, o dólar está ameaçado em algum cenário futuro próximo. Luciano, essa pergunta é excelente, porque, assim, se você, até onde eu acompanho isso por objeto de pesquisa, né, há tempos, né, pesquisando a arma como um instrumento, a moeda como uma arma nas relações entre as grandes potências, tá? Porque a relação do país do centro com a periferia, isso a gente conhece bem da nossa história latino-americana e tal, mas na relação entre grandes potências é uma coisa que me fascinou, inclusive por conta dessa agenda inaugurada pela professora Conceição nos anos 80, que ela retoma nos anos 90, e eu vou um pouco nessa toada, e que é o tema desse livro de 2023. Então, a tua pergunta é ótima, porque, na verdade, quando você olha os dados de perto, os dados mostram uma resiliência do dólar absurdamente impressionante, né? Impressionante. Então, assim, tem um índice que o próprio Fed, St. Louis, publica, e é um índice muito bem construído, no sentido que ele faz uma ponderação com todas as funções da moeda, que a moeda internacional, que as moedas conversíveis cumprem no sistema, e assim, nesse índice, o dólar se mantém entre 70 e 60, né, com pequenas flutuações, mas assim, as flutuações parecem muito mais, digamos assim, dentro de uma tendência muito clara de estabilidade, né? Eu vi esse dado para o ano passado, né? Em segundo lugar vem o euro, no índice ele está na faixa dos 20, em terceiro e quarto fica o ien japonês e o pound inglês, né, disputando, ora um fica um pouco mais acima, ali entre 8 e 10, e lá embaixo, na rabeira, mas muito lá atrás, em quinto lugar, aparece o renminbi com crescimento que ele não tinha até no final do século passado, começa, digamos, ter algum sinal e saltou de 0 para 5. Obviamente, quando você tem uma base muito pequena, vai de 0 para 5 no índice, as suas taxas de crescimento são absolutamente gigantescas, porque a base era muito pequena. Então, nessa hora, a estatística ajuda muito. Se o cara quer fazer um argumento de internacionalização do renminbi e assim argumentar sobre uma desdolarização, o índice te ajuda. Mas quando você vê os valores do que é essa taxa de crescimento, qual é a base que o cara está partindo, qual é o montante efetivo perto, né, dos volumes que opera o dólar, é uma insignificância, né? Portanto, assim, numa primeira olhada, né, a sensação é de que o dólar segue nadando de braçada, sem problema nenhum. A questão é quando a gente passa a analisar, digamos assim, as estruturas que sustentam, ou a partir das quais o dólar ascendeu a posição de moeda de referência internacional. Aí a análise é um pouco diferente. Porque, atenção, a ascensão de uma moeda a essa posição de destaque, ela não é um jogo de mercado. Não são os agentes econômicos que operam, que escolhem qual vai ser, qual não vai ser. Eles operam dentro de uma moeda que é proclamada por uma autoridade central para determinado controle de determinados espaços, e aí enquadra todo mundo que está nesse espaço enquadrado. E, nesse sentido, tem tido iniciativas que incidem diretamente sobre os pilares da ascensão do dólar no contexto da Segunda Guerra Mundial. E a precificação do petróleo, né? Já existem mercados fora da ideia de petrodólares, né, que é uma construção dos anos da Segunda Guerra Mundial, né? Existe organismos multilaterais com capacidade de operar em outras moedas, e aí os BRICS é a maior potência disso, porque os BRICS foram construídos para desdolarizar. Isso tem sido falado mais abertamente agora. No início dos BRICS isso não era falado. Tem inclusive uma entrevista do presidente Lula, quando ele estava na cadeia, que ele disse: eu construí os BRICS, a gente construiu os BRICS para ser um instrumento de ataque contra o dólar. Ele disse explicitamente. Né? Só que é uma coisa que só ficou revelada a partir de 2019, pelo menos do ponto de vista de Brasil. Antes essas coisas eram de bastidores, ninguém falava. Tá? E a terceira coisa são a construção de acordos econômicos, né, fora do guarda-chuva de interferência dos Estados Unidos. E aí a Belt and Road Initiative da China é decisiva. Né? E a China publica um relatório todo final do ano do Banco Popular da China, cujo nome é a internacionalização do renminbi. É uma política de Estado projetar a moeda nacional para fora dos mercados. E lá eles fazem essa quantificação
e eles, digamos, assumem que a Belt and Road é importante para isso. Inclusive, como contrapartida de investimento direto chinês no guarda-chuva da Belt and Road, esse investimento direto chinês ser feito na moeda deles. Tudo bem, você quer uma ferrovia, eu pago a ferrovia, eu financio, meus bancos financiam, mas vai ser na minha moeda, não vai ser em dólar. E aí obriga quem está recebendo esse investimento direto estrangeiro a oferir o renminbi de algum modo, negociar ou passar a operar em renminbi em função desse aporte. Obviamente que essa pressão chinesa ela é mais forte no seu entorno estratégico. Quanto mais distante geograficamente, obviamente que aí as modalidades vão por outro caminho. Tá? Mas por isso que a minha resposta a essa pergunta, eu diria a você, se você olhar os dados realmente dão razão para quem diz que o dólar está assim, sem problema nenhum. Mas quando você faz uma análise mais, digamos, cuidadosa sobre os pilares do dólar, você encontra, de fato, iniciativas bastante concretas nesse sentido. E se me permitir, Luciano, tá? Só por conta da ordem do dia, assim, da conjuntura, para as pessoas entenderem uma coisa. Por exemplo, a capacidade de Teherã responder na guerra atual, né, dessa invasão de Israel e Estados Unidos contra o Irã, né, está surpreendendo o mundo. E nessa surpresa ao mundo, Teherã já disse quais são as condicionantes dele para a paz. Não são pequenas. E dentre elas, vou restringir ao que nos interessa aqui nessa questão, é o controle de Hormuz, a cobrança de uma tributação sobre a passagem de Hormuz e a precificação, né, a escolha da moeda que paga esse tributo no Estreito de Hormuz. Eles não querem receber em dólar, eles querem receber em renminbi. Né? Então, nessas horas aqui tem uma conexão que, para os meus colegas economistas, para os nossos colegas economistas, sai completamente do radar. Né? Vai a conexão entre armas, tributação, armas, conquista, tributação e a monetização dessa tributação. Qual é a moeda que você vai cobrar esse tributo? E, obviamente, que se a passagem do Estreito de Hormuz passa a ser operada em renminbi, obriga os agentes econômicos estatais a que passar a oferir o renminbi de alguma forma. Vão ter que precificar exportações em renminbi ou vão ter que se endividar com os bancos chineses em renminbi para poder fazer frente a esses pagamentos para essa cobrança do Irã, que não aceita mais operar em dólar. E, Maurício, aproveitando, né, essa questão do dólar e do Irã, né, eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre essa estratégia militar norte-americana mais agressiva, né, adotada nesse ano. Né? Como é que você avalia essa estratégia e pedir também para você desenvolver um pouquinho mais sobre o impacto dessa estratégia para a economia política internacional. Boa questão. Eu, assim, tive a oportunidade de escrever sobre isso. Há uma mudança radical da geoestratégia americana que está no documento National Security Strategy 2025 do governo Trump. Ali teve uma mudança histórica, do ponto de histórica, porque ele tira o foco da Rússia e concentra na China a concepção de principal ameaça aos interesses estadunidenses e à própria sociedade americana no sistema internacional. Parece uma pequena mudança, tá? Porque desde a Segunda Guerra Mundial, o problema de Washington é a Rússia. Mesmo depois da Guerra Fria, a National Security Strategy do Bush pai, de 91, seguiu definindo a Rússia como uma principal ameaça, a despeito da vitória, e por essa razão a expansão da OTAN. Né? Só que o Trump inverte isso. O Trump inverte, tira a Rússia do foco e joga o foco na China. Aí a principal consequência disso é que, para fazer um enfrentamento à China, você tem que fazer a cisão Rússia e China. O bloco sino-russo é muito potente para, digamos, um enfrentamento direto de Washington. Se é necessário fazer uma cisão desse bloco, fazer um afastamento das relações, um enfraquecimento das relações entre China e Rússia, é preciso inserir a Rússia no sistema internacional, acabando, por vez, da ideia de uma paz punitiva à Rússia, que tem a ver com a expansão da OTAN dos anos que começou em 99 e segue até os dias de hoje, porque em 22 foi a tentativa de botar a Ucrânia dentro da OTAN e a reação russa de dizer isso é uma linha vermelha, não vai passar, que a Ucrânia não é território da OTAN e, portanto, a necessidade de invasão. Só que quando você faz isso, quando o Trump tenta negociar com a Rússia o fim da guerra da Ucrânia e acomodar a Rússia nesse sistema,
acatando o que é caro a agenda de Moscou, ele cria um problema para a Europa. Né? A Europa não aceita uma inserção russa, tamanho pânico da Europa frente a uma Rússia gigante, e isso remete a uma história que começa lá na derrota de Napoleão Bonaparte, uma vez que a concepção ocidental de que há um elefante, um mastodonte do lado dos europeus, do ponto de vista geopolítico. A Rússia é o fenômeno geopolítico mais importante da história do sistema internacional, pelos próprios geopolíticos do Atlântico Norte, tá? Sobretudo na Química. Então, a possibilidade, digamos assim, essa iniciativa trumpista, né, de fazer esse pequeno foco sobre a China tem um efeito cadeia, né, que tensiona todos os tabuleiros. Sobre a Europa, eu não sei se a parte, provavelmente, daquelas e daqueles que nos escutam, vão se lembrar que no final do ano passado houve uma tentativa de assassinato do Putin, um pouquinho antes do sequestro do Maduro. Foi no final de dezembro, assim, quase Réveillon. Né, uma coisa gravíssima. Né? E quando os drones que foram interceptados, que foram enviados através de Kiev, um deles teve o seu seu sistema de navegação preservado. E quando pegaram o sistema de navegação, encontraram as digitais de Londres, na tentativa de assassinato do Putin. Né? Porque na semana anterior, o Trump e o Putin tinham avançado nas negociações para botar fim à guerra na Ucrânia. Não interessa nem a Alemanha, nem a Inglaterra o fim da guerra da Ucrânia. Tem que manter os caras atolados naquela guerra, dando tempo para eles poderem se militarizar, se desenvolverem e tirar a desvantagem na correlação de forças, sobretudo do ponto de vista que a Rússia alcançou. Tá? Agora, o impacto para a gente assim, é direto, porque a concepção, primeiro, digamos, as primeiras consequências, né, dessa nova geoestratégia de Washington. Né? A segunda é como é que ele vai isolar a China. E o primeiro movimento nos toca diretamente, é o resgate da doutrina Monroe, explícita e direta. Nessa parte do mundo, nesse espaço do hemisfério ocidental, não pode haver uma aliança ou um país com inserção autônoma nesse sistema. Atenção, inserção autônoma diz respeito a falar sobre o que quiser, sobre quem quiser, com quem quiser. Não pode. Então, países que têm uma política externa independente, Cuba, Venezuela, Colômbia, Brasil, algum grau de autonomia, vão ser enquadrados. Né? E eles partem de uma perspectiva que remete ao Speakman, né, que é o geopolítico mais importante da história americana, que é a concepção de uma projeção a partir das bordas hemisféricas. Eles se projetam para as fímbrias da Eurásia a partir dessa insularidade hemisférica. E é isso que eles estão resgatando. Por isso a atuação em cima do Panamá, por isso o enquadramento da Groenlândia para fazer uma partilha do Ártico com a Rússia, isolando os chineses daquela passagem, daquela futura passagem, um degelo, né, e o enquadramento da região. E aí, eu em pleno carnaval, confesso a vocês, brincando de bloco aqui no Rio de Janeiro, foi coincidente com a Conferência de Munique, lá na Alemanha de Segurança. E aí o Marco Rubio, o secretário do Departamento de Estado, né, dos Estados Unidos, convocando os europeus a uma nova onda colonialista no mundo, abertamente, né? E que dizendo aos europeus o seguinte: não tenham vergonha do seu passado colonial, nós precisamos resgatar essas posições além-mar, porque em última instância a estratégia é bloquear a China. Os caras já perderam na economia, no mercado, na tecnologia, na capacidade competitiva com os chineses. O que resta a esses caras é criar barreiras reais para que a China não consiga se projetar. Por isso, esse enquadramento insular e uma nova onda, e para digamos, desgraça, né, assim, infelicidade, o que é revelador, inclusive, da Europa, o cara foi aplaudido, né, pelas autoridades europeias. Imaginem vocês, né, os caras estão propondo uma nova corrida colonial com tudo que isso significa. Mão de obra escrava, se for o caso, enfim, exclusivismo metropolitano, enfim, toda aquela barbárie que eles praticaram durante séculos, está sendo proposta por Washington, uma forma de contenção, né, digamos, da China, tentar tirar a presença da China da África, da América Latina, de porções da própria Ásia, enfim, para outras regiões do mundo. Tá? Bom, e é com essa resposta do Maurício que nós terminamos este episódio do
que nós terminamos este episódio do podcast do MNDE sobre a controvérsia do poder do dólar. Maurício, muito obrigado pela sua participação, foi excelente, nós ouvimos excelentes respostas, excelentes explicações, eu acho que o público sai hoje entendendo muito mais e melhor o que acontece no momento com essa questão do dólar. Obrigado, Eduardo, obrigado, Luciano, uma satisfação poder colaborar aqui de algum modo. Luciano, também, muito obrigado, né, novamente pela sua participação. É um prazer ter você aqui me acompanhando nessas entrevistas. Valeu, Dudu. Obrigado pela participação, Maurício Metri. E foi ótimo. Um mundo muito conturbado, tá difícil entender tudo, mas a gente tenta do jeito que dá, né? E muito obrigado a você que nos ouviu até o final. Não esqueça de seguir e compartilhar este episódio com quem você acha que pode gostar e nos seguir para mais. Muito obrigado. Eu sou Eduardo Barbabella e até a próxima.